Salve, salve meus queridos amigos! Na primeira parte do nosso vídeo sobre tecnologias proibidas, inventores misteriosamente eliminados, te mostrei algumas das descobertas inovadoras, desde a energia livre de Nikola Tesla e as circunstâncias misteriosas em torno do desaparecimento do carro movido a água de Stanley Meyer. Nesta segunda parte, vamos continuar mostrando invenções que, por vários motivos, desde interesses de grandes corporações até intervenções governamentais, nunca chegaram ao conhecimento do público e acabaram esquecidas, apesar de seu grande potencial de transformar o mundo. Efeito estrutural limitado de cavidade. Viktor Grebennikov, um entomologista autodidata russo, começou a investigar insetos em busca de segredos como a antigravidade. Ao estudar a estrutura dos ninhos de abelhas, descobriu o efeito estrutural de cavidade. Nos anos 80, enquanto acampava na Sibéria, deitou-se sobre um ninho de abelhas subterrâneo e sentiu dores de cabeça, zumbidos e um gosto metálico na boca. Esses sintomas o levaram a coletar amostras e realizar experimentos. Grebennikov notou que as estruturas dos ninhos emitiam calor e que não podia ser medido por instrumentos comuns. De alguma forma misteriosa, os favos de mel criavam um campo de força que afetava o ambiente de maneiras novas. Mais tarde, ao examinar conchas de quitina de insetos, descobriu algo ainda mais interessante. Então, ao colocar duas placas de quitina, elas flutuaram brevemente antes de se alinharem, indicando propriedades antigravitacionais. Convencido do potencial de sua descoberta, Grebennikov iniciou um projeto para usar o efeito estrutural de cavidade em benefício humano. Ele construiu uma plataforma com milhares de conchas de quitina na parte inferior, criando o que chamou de veículo antigravidade. Segundo Grebennikov, esse veículo poderia atingir velocidades de até 100 km por hora e chegar a 300 metros de altitude. Além disso, alegava que o dispositivo tornava o motorista invisível por baixo, uma vez que o envolvia em um campo de força que anulava a inércia e a pressão dinâmica. Apesar das suas alegações e do impacto potencial de seu trabalho, Grebennikov enfrentou ceticismo e rejeição da comunidade científica. Após ter seu pedido de patente negado em 1992, ele tentou compartilhar suas descobertas através de um livro, detalhando os princípios e mecanismos de sua invenção, incluindo várias imagens e demonstração do dispositivo em um museu. Mas de uma forma misteriosa, frente à pressão dos mercados, seu livro foi alterado antes da publicação, removendo imagens e detalhes importantes. Isso levantou uma questão importante. Por que enfraquecer o trabalho de alguém já criticado? Um antigo colega contou que Grebennikov enfrentava uma clandestinidade científica, com oposição e perseguição da comunidade científica e de órgãos governamentais. Sua descoberta poderia ser tão significativa que forças poderosas tentaram eliminar suas conclusões e impedir sua divulgação pública. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial e a ascensão da era industrial, Henry Ford embarcou em um projeto inovador. Conhecido pelo modelo T, Ford focou na sustentabilidade ambiental muito antes de isso se tornar uma preocupação global. Ele criou um carro movido e construído com cânhamo, utilizando biomassa como combustível. Apesar de ter sido ofuscado pela indústria petrolífera, o interesse de Ford por recursos renováveis e sustentáveis não era novo. Ele sempre acreditou na interação entre agricultura e indústria, vendo as fazendas como fonte vital de matérias-primas. O carro de cânhamo foi uma prova dessa visão, mostrando o compromisso de Ford com materiais e combustíveis alternativos. A carroceria do veículo foi feita com um material composto de fibras de cânhamo e outras fibras vegetais, resultando em um produto leve, durável e biodegradável. Esse material era 10 vezes mais resistente à tração do que o aço, oferecendo segurança e benefícios ecológicos.
O carro também funcionava com biocombustível feito das sementes de cânhamo. Essa escolha de combustível refletia a visão de Ford de um futuro sem depender de fontes não renováveis, oferecendo uma alternativa limpa à gasolina e prometendo reduzir as emissões e aumentar a independência energética. A apresentação pública do carro de cânhamo em 1941 atraiu grande atenção. Ford demonstrou a durabilidade da carroceria com um teste de martelo, mostrando que o material resistia a impactos sem danos. Apesar das inovações e benefícios ambientais, o carro de cânhamo não avançou além da fase inicial. A indústria petrolífera, que dominava a economia global, dificultou a aceitação de combustíveis e materiais alternativos. A influência econômica e política do petróleo marginalizou projetos como o de Ford. Além disso, o cultivo de cânhamo enfrentou restrições devido à sua associação com variedades psicoativas de cannabis. A Segunda Guerra Mundial e a mudança nas prioridades industriais também contribuíram para o esquecimento do projeto. Na década de 30, Henry Moore apresentou um dispositivo que prometia aproveitar a energia ilimitada do cosmos, conhecido como dispositivo de energia radiante. Segundo Moore, o dispositivo poderia converter forças invisíveis do universo em eletricidade, revolucionando a geração de energia. Influenciado por Nikola Tesla e outros pioneiros da física, acreditava que o espaço estava cheio de energia disponível. Seu dispositivo, desenvolvido a partir de 1920, usava capacitores e semicondutores para converter essa energia cósmica em eletricidade. O núcleo da invenção era uma válvula especial feita de material semicondutor que, segundo ele, absorvia e convertia energia radiante. Apesar das demonstrações onde Moore alegava acender luzes e rádios sem fontes externas de energia, a comunidade científica permaneceu cética. Os críticos apontaram falta de explicações claras e documentação verificável sobre o funcionamento do dispositivo. Moore também se recusou a divulgar todos os detalhes, citando preocupações com propriedade intelectual e o uso indevido. Relatou também ter enfrentado sabotagem, alegando que seu trabalho foi alvo de interesses poderosos, temendo a concorrência com o setor de energia. Após sua morte, sua invenção caiu em obscuridade, sendo lembrada mais como uma curiosidade na história da energia alternativa. Victor Tchauberga, um engenheiro florestal e inventor austríaco nascido em 1895, passou grande parte de sua vida estudando o fluxo de água e energia natural. Ele desenvolveu teorias sobre o conceito de movimento perpétuo, que é a ideia de uma máquina que funcionaria para sempre sem precisar de energia externa. No entanto, Tchauberga nunca afirmou ter criado uma máquina de movimento perpétuo. Seu foco estava em entender e usar o poder natural da Terra, especialmente os vórtices na água que ele acreditava poderem gerar energia. Tchauberga acreditava que a tecnologia moderna ignorava os princípios naturais que poderiam gerar energia sem prejudicar o meio ambiente. Seu lema era: a natureza então copia a natureza, e ele defendia que a água fluindo em vórtices poderia gerar energia por implosão, ao invés de explosão, como nos motores de combustão. Ele observou que a água em rios e córregos segue um caminho espiralado e acreditava que esse movimento era vital para a energia da água. Tchauberga inventou dispositivos para gerar energia ou propulsão, como uma máquina em forma de pires que criava vórtices de ar ou água. Isso gerou especulações de que ele havia descoberto os segredos do movimento perpétuo. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu trabalho chamou a atenção do regime nazista e há relatos de que ele foi forçado a desenvolver suas invenções para fins militares. Após a guerra, continuou sua pesquisa, mas suas invenções nunca tiveram sucesso comercial. Ele foi detido por agentes de inteligência americanos por 9 meses, durante os quais todos os seus documentos e protótipos foram confiscados. Isso gerou especulações de que seu trabalho poderia ter sido suprimido devido ao potencial de ameaçar a ordem científica, econômica e política estabelecidas.
O Castelo de Coral é uma estrutura de calcário localizada em Homestead, Flórida, e que se destaca como uma das obras arquitetônicas mais misteriosas do século XX, criada de forma solitária por Edward Leedskalnin entre 1923 e 1951. Esta monumental estrutura pesa aproximadamente 100 toneladas. A tecnologia por trás do Castelo de Coral, bem como as técnicas utilizadas por Leedskalnin, continuam a ser alvo de especulação e intriga, com teorias que vão desde ciências antigas até formas desconhecidas de energia. Os primeiros anos de vida de Edward Leedskalnin foram marcados por um profundo desgosto após ter sido rejeitado por sua noiva na Letônia. Ele viajou para os Estados Unidos, onde foi diagnosticado com tuberculose terminal. Surpreendentemente, alegou ter sido curado usando ímãs, o que também marcou o início da construção misteriosa do Castelo de Coral. Leedskalnin começou a construir o que inicialmente chamou de Parque Portão da Rocha, dedicando-se exclusivamente a isso. Ele trabalhou sozinho, principalmente à noite, para que ninguém pudesse ver seus métodos. Contou ter descoberto os segredos das pirâmides, o que teria lhe permitido mover e esculpir pedras enormes, com alguns blocos pesando até 30 toneladas. Surpreendentemente, adolescentes e moradores locais afirmaram terem visto a construção à noite e descreveram que viam pedras enormes se movendo como se fossem manipuladas por alguma força sobrenatural. Muitos especularam que ele usou de alguma forma tecnologia ou conhecimento antigo que foi perdido no tempo. Leedskalnin foi reservado sobre seus métodos, mas indicou que compreendia bem as leis do peso e da alavancagem. Fotografias da época mostram tripés de madeira que parecem insuficientes para a tarefa. Uma teoria popular sugere que ele utilizou energia eletromagnética ou campos magnéticos da Terra, apoiada por seus folhetos sobre magnetismo, onde ele expressava a crença de que toda a matéria era composta de ímãs. Outra teoria propõe o uso de levitação acústica, utilizando ondas sonoras para mover pedras. Apesar das teorias, não há evidências definitivas sobre seus métodos. O sigilo e a falta de testemunhas aumentam o mistério. Hoje, o Castelo de Coral é um museu que atrai visitantes fascinados pela história e o mistério de sua construção, permanecendo um dos grandes enigmas do mundo moderno. A Vespa X-Jet. A busca por sistemas de decolagem e pouso vertical levou ao desenvolvimento de projetos experimentais, entre eles X-Jet, da Williams International, conhecida por sua expertise em turbinas a jato. O X-Jet, também chamado de plataforma de sistemas Williams ou Vespa, era uma aeronave compacta e leve movida por um motor turbo. Projetado para um único operador, ele permitiu controle por inclinação, ajuste de velocidade e potência, oferecendo movimentos em qualquer direção, aceleração rápida, flutuação e rotação. O X-Jet podia voar por até 45 minutos e alcançar 60 milhas por hora, sendo ideal para transporte pessoal. Na década de 80, o Exército dos Estados Unidos avaliou o X-Jet como parte de sua busca por tecnologias inovadoras. Apesar de suas qualidades, o X-Jet foi considerado inferior a helicópteros e drones em termos de capacidade e carga útil. O alto custo, complexidade operacional e necessidade de treinamento também foram fatores que pesaram contra sua adoção. Embora não tenha sido utilizado, o trabalho no X-Jet contribuiu para o avanço da tecnologia, influenciando novos e mais novos projetos na área. Reich e a energia orgone. Embora já tenhamos falado sobre o dispositivo de cura orgônia de Reich, que usava energia orgone para curar muitas pessoas, essa não foi sua única invenção. Ele acreditava que essa energia poderia ser usada para vários fins, incluindo a manipulação do clima. Na década de 50, ele criou o Cloud Booster, um dispositivo feito de tubos conectados a cabos imersos em água para direcionar essa energia. Reich conduziu vários experimentos, afirmando que conseguiu provocar a chuva. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em uma fazenda em Myrtilhos, no Maine, onde ele alegou ter acabado com a seca e salvo a colheita. Esses testes atraíram muita atenção, mas também muitas críticas.
Muitos rejeitaram suas alegações, alegando falta de provas e resultados inconsistentes, enquanto outros viam potencial no Cloud Booster para combater a seca. Reich enfrentou problemas legais e investigações da FDA, devido a controvérsias sobre suas pesquisas com energia orgânica. Em 1956, após desobedecer uma ordem judicial, foi preso e seus livros e dispositivos foram destruídos pela FDA, num evento que muitos consideram como censura científica. O carro elétrico original. A história da General Motors EV1, o primeiro carro elétrico produzido em massa do mundo, é um exemplo claro da supressão de tecnologias emergentes devido aos interesses industriais. Nos anos de 90, o EV1 era uma aposta no futuro dos carros sem combustível fóssil. No entanto, sua trajetória foi interrompida rapidamente, gerando debates que até hoje persistem, especialmente após o documentário de 2006, chamado Quem Matou o Carro Elétrico? O EV1 foi uma tentativa pioneira da General Motors para lidar com a poluição do ar e a dependência do petróleo. Com 800 unidades disponíveis para locação, o EV1 atraiu muitos fãs por sua inovação e pelo potencial de um futuro mais limpo. Mas apesar do entusiasmo de alguns especialistas e motoristas preocupados com o meio ambiente, a GM decidiu descontinuar o EV1 em 1999, pouco tempo depois de seu lançamento. A principal justificativa foi a economia. A GM alegou que a autonomia limitada das baterias tornava o EV1 caro de produzir e manter. A empresa afirmou que a tecnologia não atendia às expectativas dos consumidores em termos de alcance e conforto. No entanto, muitos acharam que havia outros motivos, especialmente a influência da indústria do petróleo. Acredita-se que as empresas petrolíferas, preocupadas com a ameaça dos carros elétricos aos seus lucros, pressionaram a GM a descontinuar o EV1 e a destruir todos os seus veículos. Após anos de lutas, hoje 2024, finalmente os carros elétricos são uma realidade, embora com muita dificuldade para chegar em massa, especialmente em países como o nosso, como o Brasil. O Projeto XA, o cigarro sem câncer. A história do Dr. James Mould é marcante, em especial para quem já sofreu os efeitos do tabagismo. A indústria do tabaco é conhecida por suas campanhas publicitárias agressivas. Por anos, promoveram o fumo como algo glamuroso e aceitável, muitas vezes com apoio médico, criando uma falsa sensação de segurança. Nos anos de 50 e 60, os cigarros estavam em toda parte. Em revistas, jornais, outdoors e na TV. Eram promovidos como um símbolo de glamour, sofisticação e alívio do estresse. Quando surgiram pesquisas mostrando os danos do fumo, as empresas de tabaco financiaram pesquisas próprias, criando dúvidas sobre os riscos e pressionando políticos para evitar regulamentações mais rígidas. Em 1955, o Dr. James Mould começou um trabalho inovador para identificar componentes cancerígenos na fumaça do cigarro. O Projeto XA foi criado para desenvolver um cigarro mais seguro, com menos substâncias prejudiciais. Nasce então o paládio, o cigarro que usava nitrato de paládio e magnésio para reduzir substâncias cancerígenas. Testes mostraram que ele realmente diminuiu o câncer em animais, o que poderia ter sido um grande avanço. No entanto, o projeto enfrentou grandes obstáculos. Os executivos da Lighted e Myers, temendo processos judiciais de consumidores prejudicados por cigarros tradicionais, decidiram cancelar o Projeto XA. A empresa também não queria se distanciar dos gigantes do tabaco como a Philip Morris. Com isso, encerraram o projeto, não publicaram os resultados, deixando o público sem saber do potencial dos cigarros mais seguros. O mais estranho foi decidirem parar um projeto após um investimento de 10 milhões de dólares. Apesar do conhecimento dos riscos, os cigarros hoje continuam sendo uma droga legalizada. O gerador Hendershot. Lester Hendershot foi um inventor americano que no final de 1920 afirmou ter criado um dispositivo capaz de gerar energia gratuita.
Esse gerador utilizava o campo magnético da Terra para produzir eletricidade sem combustível, prometendo uma fonte ilimitada de energia e a possibilidade de substituir as fontes tradicionais. O dispositivo, descrito como um sistema com bobinas e capacitores, parecia ser capaz de alimentar lâmpadas e motores. E isso atraiu grande interesse da mídia e de investidores. No entanto, muitos foram os esforços para desacreditar a invenção. Algumas pessoas apresentaram versões de falhas do gerador, fazendo com que os apoiadores acreditassem em uma tentativa coordenada de minar seu trabalho. Apesar das dificuldades, Rendershot continuou a desenvolver seu gerador e no final de 1960 apresentou 2 modelos e uma proposta detalhada para a Marinha dos Estados Unidos, que foi rejeitada. Em abril de 61, seu filho o encontrou morto, dado oficialmente como um suicídio. Curiosamente, a falta de investigação minuciosa levantou suspeitas de crime. Muitos acreditam que seu trabalho inovador representava uma grave ameaça para as grandes corporações. Rumores sugerem que uma grande empresa ofereceu a Rendershot uma grande quantia de dinheiro para que ele interrompesse sua pesquisa por 20 anos, e ele também temia por sua segurança. Sua morte e o fim da invenção levantam dúvidas sobre a supressão das inovações, destacando a complexa relação entre inovação, controvérsia e interesses econômicos e políticos. Quando analisamos casos como o de Nikola Tesla e a fusão a frio de Fleischmann em Pons, percebemos um padrão intrigante. Muitas inovações enfrentam grandes obstáculos, muitas vezes devido às forças poderosas que preferem manter seu status quo. Essas histórias revelam como as novas ideias podem ser abafadas por interesses estabelecidos, ceticismo ou regulamentações que parecem criar barreiras intencionalmente. Como os casos de Wagon e Harry Oxley, que mostram que inovar pode ser um jogo sujo. Há quem diga que essas inovações foram sabotadas para proteger os interesses de grandes corporações ou até mesmo de governos. A falta de apoio e as dificuldades enfrentadas por esses inventores levantam suspeitas sobre o quanto o poder pode influenciar o progresso. Essas histórias nos fazem questionar se há um jogo de poder por trás da cortina, tentando manter descobertas revolucionárias fora do alcance do público. No fundo, elas sublinham como a curiosidade e a busca por conhecimento podem ser desafiados por forças que preferem nos manter sob seu controle.